O primeiro passo que todo investidor deveria fazer antes de sair investindo na bolsa é ter a sua reserva de emergência. Você já tem a sua? Nesse vídeo eu quero falar sobre isso. Olá, tudo certo? Eu sou o João e esse aqui é o Bolsa Start, o lugar onde a gente fala de forma simples e direta o que você precisa saber sobre investimentos. O primeiro passo que todo mundo deveria ter, investidor, sendo investidor da Bolsa de Valores ou não, é ter a sua reserva de emergência. Muitas pessoas não gostam desse nome, porque emergência realmente traz o sinônimo alguma coisa ruim, o sinônimo de alguma coisa que não é legal, emergência. Porque, afinal de contas, quem deseja passar por alguma emergência? Mas eu digo para você, a reserva de emergência, ou reserva de paz, reserva de segurança, tem inúmeros nomes. É tudo a mesma coisa. O nome não muda nada. Todo mundo precisa ter a sua reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? É uma quantidade de dinheiro X, depende da realidade de vida de cada pessoa, que mantenha o custo de vida dessa pessoa de 6 a 1 ano, aproximadamente, do seu custo de vida, certo? Se você tiver algum problema, algum imprevisto, você tenha esse colchão financeiro para te segurar caso aconteça alguma coisa. Vou te dar um exemplo de algumas coisas que são similares à reserva de emergência e que já são muito mais comuns na vida das pessoas. Um bom exemplo é se você tem um carro, você faz o seguro daquele carro, caso aconteça alguma coisa com aquele carro, o seguro pague aquele carro, o conserto, ou pague um carro inteiro, no caso uma perda total ou de um roubo, para você. Então a reserva de emergência serve para te proteger contra imprevistos. Que tipo de imprevistos, João? Não existe como você dizer quais tipos de imprevistos, porque imprevistos, como o próprio nome já diz, são imprevisíveis. Você não pode prevê-los, mas você pode se preparar para eles. Então a reserva de emergência é uma quantidade de dinheiro X que te mantém por um tempo, caso, sei lá, você perca o emprego, caso você se machuque, você quebre uma perna, caso algum parente seu precise de algum tratamento médico e não tenha dinheiro suficiente para fazer esse tratamento, você tem N possibilidades de usar a sua reserva de emergência. Mas por que tanta gente não consegue ter a sua reserva de emergência? Porque a maioria das pessoas não consegue nem saber quanto ela gasta todos os meses, não tem um controle de orçamento. Muitas pessoas não têm a mínima ideia do que gastam todos os meses. Elas sabem mais ou menos que a luz dá tanto, que a água dá tanto, que ela gasta mais ou menos aquilo ali em mercado, mas ela não tem noção nenhuma de quanto ela gasta no restante das coisas da sua vida. Então a pessoa normalmente não faz uma prática de orçamento. Então, o primeiro passo antes de você começar a formar a sua reserva de emergência é saiba quanto que você ganha e quanto que você gasta, para que assim você possa juntar uma quantidade de dinheiro todos os meses até formar ali de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida, tá? Se você for assalariado 6 meses, mas se você for uma pessoa que é autônoma, tenha pelo menos 12 meses do seu custo de vida. É o recomendado para todo mundo que cuida do seu dinheiro, para todo mundo que faz alguma coisa pelo seu dinheiro, certo? Mas vamos lá. Então, imagina que você faz lá as suas contas, você ganha R$2.000 por mês e você faz as contas, faz um controle de orçamento e você percebe que você gasta R$1.800 por mês, tá? Então, normalmente você vai passar, eu ganho R$2.000 por mês, então eu tenho que juntar 6 meses do meu salário. Não é isso, não são 6 meses do seu salário, são 6 meses do seu custo de vida. Então você vai multiplicar ali os 6 meses vezes R$1.800, que vai dar um montante de R$10.800, tá? Então essa é o montante que você tem que ter guardado no banco. Então se você gasta R$200 por mês, tá? Então se você consegue fazer sobrar R$200 por mês, você vai pegar esses R$200 e vai guardar numa conta que seja segura para esse dinheiro chegar ao montante de R$10.800, que é o necessário para você viver 6 meses, caso aconteça alguma coisa com você, beleza? Então é o seguinte, onde colocar a reserva de emergência? Existem poucas opções que a gente tem para colocar a nossa reserva de emergência, tá? E eu vou dizer as minhas 2 favoritas, tá? A primeira delas é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil, que se chama Tesouro Selic, tá? Se você não sabe o que é Tesouro Direto,
comenta e deixa aqui nos comentários do vídeo o que é Tesouro Direto, que a gente faz um vídeo específico falando sobre o Tesouro Direto e todas as modalidades que tem dentro do Tesouro Direto para você decidir se é relevante, se é interessante para você, beleza? Então assim, Tesouro Selic nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o governo e ele vai te dar uma rentabilidade da taxa de juros que está sendo a taxa do país naquele determinado momento. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, é de 2,75% ao ano. O que isso significa? Que se você investir R$100 agora, daqui a um ano você vai ter R$102,75 na sua conta, tá? A reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro, ela precisa ter segurança, tá? Que seja um investimento em que você coloque e não perca dinheiro, tá? Ela precisa ter liquidez diária, tá? O que é liquidez diária? É o tempo que demora para o dinheiro chegar na sua mão, tá? Se o dinheiro é vivo, se você tem dinheiro vivo, ele é mais líquido do que ele no banco, porque você não precisa ir até o banco pegar. Então, quanto mais tempo demora para você pegar o dinheiro, menor é a liquidez. Então, o Tesouro Selic tem a liquidez de D+1, como se fala no mercado. Ou seja, se você faz o pedido no dia seguinte, o dinheiro está na sua conta disponível para você, tá? E ele é o investimento mais seguro do país, porque para o Tesouro Nacional, que é o governo, quebrar, antes disso, imagine que todos os outros investimentos têm que ter quebrado antes dele, tá? Então, se o Brasil quebrar, normalmente todos os investimentos que são feitos dentro do Brasil antes disso vão ter quebrado, beleza? A terceira coisa de exigência para uma reserva de emergência é que ela tenha uma rentabilidade, apesar de pequena, positiva. Então, todo dia o teu dinheiro aumenta um pouquinho, tá? Então, o Tesouro Selic atende essas três coisas. Uma outra opção é um CDB, tá? Que tenha garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que pague a pelo menos 100% do CDI. O que é o CDI, tá? O CDI, ele replica, tá? Ele é muito próximo da taxa Selic, tá? Então, ele simplesmente vai te pagar praticamente a mesma coisa da taxa Selic. Ao invés de você estar emprestando para o governo, você vai estar emprestando para o seu banco, tá? Ou para um banco terceiro que o seu banco oferece ali. Então, o CDI paga praticamente a mesma coisa que a taxa Selic. Quando a taxa Selic está em 2,75, o CDI tende a estar muito próximo de 2,75. Então, você também consegue com resgate diário. Você tem que ter essa exigência, tem que ter resgate diário e tem que ter a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você não sabe, o governo tem um Fundo Garantidor de Crédito que garante que o seu dinheiro colocado ali no banco, até R$250 mil, é garantido por esse fundo caso o banco que você emprestou o seu dinheiro quebre, beleza? Eu gosto principalmente desses dois tipos de investimentos para a reserva de emergência. E por que a poupança não é adequada? Primeiro que ela tem uma rentabilidade menor do que o Tesouro Selic e menor do que um CDB 100% CDI. E segundo que a poupança ela não tem essa característica de ficar aumentando o seu dinheiro todos os dias. A poupança ela tem a característica de pagar no aniversário. Não sei se você já colocou o seu dinheiro na poupança, mas se você deixa R$100 na poupança, ela não se corrige todos os dias. Ela vai se corrigir ao 30º dia, no dia que completa um mês. Então, se você precisar pegar o seu dinheiro no meio do mês, você não vai ter recebido rentabilidade nenhuma, tá? Eu digo para você, fazer reserva de emergência é o primeiro passo para você se tornar um investidor. Por que é tão importante você ter isso? Imagina só que você não tem reserva de emergência, o seu dinheiro está todo colocado em ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, e você de repente, né, aparece uma oportunidade para você, ou você precisa de um dinheiro, de uma conta imprevista que apareceu, e você tem que vender as suas ações, seus fundos imobiliários e os seus ativos internacionais. E naquele exato momento a economia ali não está muito legal. Normalmente as coisas acontecem junto. Quando você precisa de um dinheiro é porque as coisas não estão indo tão bem, e também o mercado pode não estar indo tão bem. Então imagina só que você precisa daquele dinheiro naquele momento e as suas ações estão completamente desvalorizadas. Você tem que abraçar o prejuízo e vender na baixa, né? Enquanto você comprou na alta.
Imagina só. Por isso é tão importante ter a sua reserva de emergência para não fazer uso desses ativos que são por longo prazo, certo? Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, convido você a curtir aqui, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque a gente está trazendo vídeos toda semana para você ter mais clareza financeira nos seus investimentos e nas suas finanças, certo? Não esquece também de nos seguir lá no nosso Instagram, porque lá a gente produz conteúdos todos os dias, trazendo de uma forma divertida, simples e direta, um pouco mais descontraída que aqui no YouTube, beleza? Também estamos agora no TikTok e nos segue lá que tu vai aproveitar um pouquinho desse conteúdo lá também, tá? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, fui! Ficou bom, né? Agora ficou melhor do que a primeira vez. Olha aqui, a coisinha do iPhone parece um rostinho me olhando, os olhinhos. Que é o CDI? Agora me fugiu. Tô suando, tô derretendo.